Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos terminar mais uma carta do apóstolo Paulo. Vamos terminar a carta de 1 Tessalonicenses. Hoje vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5. Esses dois capítulos para terminar essa carta. Então, nosso tempo vai ser um pouquinho mais curto, mas muito produtivo. Capítulo 4, Paulo, ele fala sobre viver de forma que agrada a Deus. Capítulo 4, nós vamos ver aqui sobre a santidade, a esperança na vinda de Cristo. O verso 1 ao 8 é um chamado a essa vida de santidade. Pastor, está fora de moda, a santidade nunca está fora de moda. Deus é santo e nós devemos ser santo como Ele é santo. Paulo aqui vai exortar os crentes a viverem de maneira que agradam a Deus. E aí ele destaca a importância da santidade. E ele vai colocar aqui principalmente as questões da pureza sexual. E ele alerta que Deus é o vingador em casos de impureza e ele nos chamou à santificação. Então é um chamado para mim e para você trilhar esse caminho de santificação, esse caminho de santidade, esse caminho que à medida que caminhamos, a nossa vida vai ficando mais bonita, nós vamos agradando mais a Deus, o nosso andar vai alegrar mais o coração de Deus. O verso 9 ao 10, Paulo fala do amor fraternal. E aqui ele elogia o amor mútuo entre os tessalonicenses. E Paulo os encoraja a continuar crescendo nele. Aqui ele vai recomendar que eles vivam de forma tranquila, trabalhando com as próprias mãos e conquistando o respeito dos de fora. Sempre lembre disso. Paulo, não é a primeira vez nas suas cartas que ele fala de preocuparmos com os de fora. Quem são os de fora? Os de fora da comunidade. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que não são cristãos. Saiba que eles estão olhando para mim e para você. Talvez essas pessoas nunca vão abrir uma Bíblia como eu e você, mas elas podem ler a Bíblia quando elas olham para a minha vida e para a sua vida. Talvez você seja a Bíblia que muitos estão lendo e muitos vão ler no dia de hoje. O verso de número 13 a 18, Paulo fala da esperança da ressurreição. Lembra que eu falei no início dessa carta? Paulo escreve essa carta para tirar dúvida, porque muitos irmãos estavam morrendo e eles estão em dúvida. E aqui Paulo, ele explica sobre o destino dos que morreram em Cristo. E qual é a garantia que Paulo traz? É a garantia que eles ressuscitarão na vinda do Senhor. Então ele fala da segunda vinda de Jesus. E aí, olha o verso 13. Olha o que ele diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes enquanto aos que dormem. Paulo aqui, quando ele usa essa expressão, enquanto aos que dormem, ele não está falando que quando você morre, você está num estado de sono. Não, não é isso. Dorme aqui é uma expressão do apóstolo Paulo para quem morreu. Para quem morreu. Ele diz assim, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, como também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então ele está tirando essa dúvida. E quem morreu e que tem Jesus no coração? Paulo está dizendo, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão. E aí ele continua assim, olha, dizemos isso a vocês pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Então Paulo está tirando aqui a dúvida sobre a ressurreição. Lembrando que lá em Coríntios, na carta aos Coríntios que nós lemos, Paulo fez um tratado sobre a ressurreição. Aqui está um pilar do cristianismo. Sem ressurreição, não há cristianismo. E essa é a diferença do cristianismo e de outras religiões. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na ressurreição. E o verso 13 ao 18 aqui, Paulo, além de falar da ressurreição, do destino daqueles que morreram em Cristo, Paulo fala do arrebatamento. Ele fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que ficarmos. Quando Paulo coloca a palavra nós, é porque ele tinha uma expectativa que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então eu e você temos que ter essa expectativa. Se Cristo voltar, quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E nós seremos transformados
e arrebatados. Ou seja, nosso corpo corruptível será revestido de um corpo incorruptível e nós seremos arrebatados juntamente para encontrar com Jesus nos ares. E aí vamos estar com ele para sempre, sempre, sempre. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, Paulo aqui, ele fala de viver na luz da segunda vinda. Gente, isso é muito dia, muito bonito, muito bonito. O verso 1 ao 11, Paulo fala sobre o dia do Senhor. Paulo explica que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, inesperadamente. E ele encoraja os crentes a serem vigilantes, a serem sóbrios, pois são filhos da luz e do dia, e não das trevas. Paulo continua falando sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e ele está trazendo informações que lá, por exemplo, Mateus 25, Jesus falou que a volta de Jesus vai ser inesperada. Por isso que ele falou no capítulo 4, num andar de forma que agrada a Deus, numa vida santa. Porque quando eu estou andando em santidade, se Jesus voltar, eu vou subir com ele. O verso 12 até o verso 22, nós temos aqui exortações práticas da vida cristã. Paulo, ele dá uma série de instruções. Ele vai incluir, por exemplo, respeitar os líderes espirituais. Ele vai falar sobre viver em paz. Ele vai exortar os indisciplinados, confortar os desanimados e ser paciente com todos. Então ele fala, tenha paciência com todos, mas ele diz assim, exorta os indisciplinados e traz conforto àqueles que estão desanimados, para que eles reanimem, sabe? Recomponha, tenha ânimo novamente. Paulo vai falar sobre regozijar sempre, ele vai falar sobre orar sem cessar, e ele vai falar sobre dar graças em tudo e em todo tempo. E Paulo vai também trazer aqui uma ação prática, e essa é muito importante, que é não extinguir, não apagar o Espírito Santo. Então nós devemos tomar mais cuidado. O Espírito Santo é como uma chama, e essa chama precisa ser alimentada para ela permanecer queimando. E ele também vai falar sobre examinar todas as coisas. Ou seja, eu não recebo tudo que me dá, eu vou examinar. Eu examino como? A partir das Escrituras. A Bíblia, ouviu algo, traz para as Escrituras. Por isso, mais uma vez eu digo, parabéns para você que está lendo. Parabéns, 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 parabéns. Então ele diz, examine, retém o que é bom. Retém, retém, retém. E se não é bom, joga fora. Não guarda no seu coração. Guarde no seu coração só o que for bom. Não guarda amargura, não, ódio. Não, não guarda. Guarda no seu coração. E quando você receber algo que é bom, você guarda. E o que não é bom, você lança fora. Assim você vai viver uma vida mais leve, assim você vai viver uma vida que agrada a Deus. O verso 23 ao verso 28, e aí termina esse capítulo 5 e termina a carta de 1 Tessalonicenses, é a oração final e a bênção do apóstolo Paulo. Aqui ele ora para que Deus santifique os crentes completamente e os preserve irrepreensíveis até a vinda de Cristo. E aí ele encerra com uma saudação e com uma bênção. Pastor, mas por que preservar irrepreensível até a vinda de Cristo? Porque se não tivermos uma vida assim, corremos o risco de Jesus voltar e ficarmos. E que pena seria. Irmãos, ande uma vida bonita, ande com uma vida santa, se esforce, ore, peça a Deus para te ajudar, porque nós estamos falando da eternidade. Verso 23, deixa eu ler o verso 23 para a gente encerrar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos viver como filhos da luz, sendo vigilantes, constantes, sóbrios, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então a minha vida, a sua vida, deve ser marcada por paz, gratidão, submissão ao Espírito Santo de Deus. Se vivermos uma vida bonita, que alegra o coração do Senhor. Ah, se Jesus voltar, aí não importa, ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, mas ele precisa nos encontrar com essa vida santa e bonita. Eu quero abençoar a sua vida. Parabéns, terminamos mais um livro da Bíblia e amanhã
Se Deus permitir, vamos começar a segunda carta aos Tessalonicenses. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.